A paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui uma palavra da parte do Senhor. Eu peço a você, fica até o final desse vídeo, que Deus vai falar com você. O tema da reflexão é: levante para viver uma nova história. Ruth 1, verso 22 diz assim: Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita de cevada. Peço para você ficar até o final do vídeo, porque Deus vai falar com você, tá bem? Deixa lá com a sua curtida, compartilha depois se você gostar, se inscreve no canal, tá bem? E nos ajuda a fazer esse canal crescer e compartilhar a palavra de Deus. Olha, Deus estava falando ao meu coração sobre se levantar e se preparar para uma nova história, para viver um tempo novo, algo lindo da parte do Senhor. E eu me lembrei da história de Noemi e Ruth, porque o contexto da história dessas mulheres, se você não conhece, eu vou contar brevemente. Noemi era uma mulher, ela era casada com seu esposo, eles saíram e foram morar em Moabe, porque em Jerusalém, onde eles viviam, houve muita dificuldade, mas eles ficaram lá muito tempo. Ela, seu esposo, seus filhos, eles se casaram com mulheres moabitas. Essas mulheres vieram se converter ao Senhor e se tornaram judias, mas depois esses homens, eles morreram e todas as três ficaram viúvas. Então Noemi disse: olha, eu vou embora, eu vou voltar para Jerusalém, para junto do meu povo, e vocês fiquem aí, porque eu não tenho mais filhos para dar a vocês, para que vocês se casem. Então fiquem e voltem para a família de vocês. Mas Ruth disse assim: onde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus. Onde você ficar, eu ficarei. Onde você morrer, eu também morrerei. E elas se tornaram muito amigas e foram juntas, viajaram para Jerusalém. Chegando lá, Ruth, ela teve que catar espigas na fazenda do homem chamado Boaz, para poder se sustentar e sustentar a sua sogra também. Mas Deus ali já estava escrevendo uma linda história na vida de Ruth, digamos que consertando o que ficou desconcertado no passado, se é que a gente pode dizer assim, não é? Porque toda mulher quer ser feliz, toda pessoa quer se casar, quer ser feliz, nem todas, né? Mas no caso de Ruth, ela queria ser feliz, sim. Ela queria ter uma família, e ali Deus, ele sondou o coração dela. Ruth e Noemi, elas romperam com as dificuldades da sua época, com os preconceitos da sua época. Elas enfrentaram grandes coisas. Imagina duas mulheres viajando para uma cidade distante. Naquele tempo não tinha conduções como hoje. As pessoas tinham que ir andando em cima de um animal. Então elas tiveram que romper com tudo isso para poder vencer as dependências de uma pessoa do sexo masculino e poder ir adiante, elas vencerem na vida. E elas foram para Jerusalém. Ali Ruth se estabeleceu ali naquela fazenda para catar espigas, para poder se sustentar a ela e a sua sogra. E enquanto Ruth trabalhava, Noemi ficava em casa, mas Noemi planejava. Noemi era uma mulher visionária. Elas tiveram que romper com a tristeza do passado e se levantar para viver uma nova história. E Ruth, ela trabalhava, Noemi, ela planejava. Nós não vemos a Ruth, ela se lamentando, ela deitada, ela entristecida, ela murmurando. Ela foi à luta, e Deus deu sabedoria a Noemi para instruir Ruth. Ruth trabalhava, Ruth era sábia, ouviu os conselhos de sua sogra e Deus ali direcionou tudo para que a vida de Ruth fosse restituída, fosse restaurada, para que na vida de Ruth acontecesse uma nova história muito diferente do que tinha sido lá em Moabe. Agora uma história de alegria, uma história de bênção, uma história de prosperidade. E ela então, ela trabalhava e ela seguiu os conselhos de sua sogra Noemi, que orientou a ela: olha, Boaz, o dono daquela fazenda, é um dos resgatadores. Você pode vir a se casar com ele. Deu lá todas as orientações, né, para lá conquistar Boaz. E depois Boaz entendeu tudo e foi seguindo os trâmites daquela época, porque tinha um outro resgatador, mas era da vontade de Deus que Boaz se casasse com Ruth. E eu gostaria de falar para você algumas coisas, sabe? Passos para viver uma nova história. Se a gente for refletir a história de Noemi e de Ruth, se elas tivessem ficado lá em Moabe, porque elas poderiam ter pensado: como que a gente vai para Jerusalém?
é longe, a gente está sozinha, a gente não tem ajuda. Se elas tivessem ficado lá, não, mas elas tiveram coragem. Para a gente viver uma nova história, a gente precisa romper com as dificuldades, a gente precisa romper com os preconceitos da cultura da sua época, a gente precisa confiar no Senhor, a gente precisa ser dependente de Deus, e foi isso que Noemi e Ruth, elas fizeram. Elas saíram do lugar, elas saíram do estado da sua derrota e elas quiseram ir para um outro lugar, que era Jerusalém. Era o lugar de onde Noemi talvez não deveria ter saído, mas saiu com sua família. Elas saíram do estado de prostração e elas seguiram de forma corajosa. Mas isso só foi possível elas fazerem porque elas confiaram no Senhor. Então, passo para você viver uma nova história na sua vida é você entregar a sua vida nas mãos do Senhor e você confiar e você pedir para Deus um direcionamento, porque se elas não tivessem sido direcionadas pelo Senhor, essa viagem ela não teria dado certo, não é? Teria sido difícil, como foi difícil, mas teria sido frustrante, mas Deus estava na direção. Uma outra questão para a gente ter uma nova história, para a gente viver uma nova história, é se levantar, orar a Deus, buscar ao Senhor, clamar ao Senhor por um tempo novo. Nunca é tarde para viver um tempo novo da parte do Senhor, não é? Eu não sei quais têm sido as suas lutas, as suas dificuldades, de repente uma frustração na sua vida, de repente um problema de saúde, de repente algo que te causou tristeza, de repente uma frustração na área profissional, ou sabe, eu não sei, mas nunca é tarde para você viver algo novo na sua vida. Então coloque isso diante do Senhor, peça o direcionamento de Deus, clame ao Senhor para que você possa de fato viver algo novo na sua vida, ou até mesmo ter algo na sua vida restaurado, porque de repente não é, por exemplo, numa questão de um casamento. Quantas vezes as pessoas precisam ter seus casamentos restaurados? Muitas das vezes as pessoas ficam achando que é largando o cônjuge, largando a esposa, largando o esposo, que as coisas vão melhorar, quando na verdade as pessoas elas são bem parecidas. E nós continuamos com os nossos defeitos, não é verdade? Muitas das vezes nós precisamos melhorar como pessoa. Então pensa nisso, coloca as questões que você tem, que você gostaria que fossem melhoradas na sua vida. Coloque essas questões diante do Senhor e faça alguma coisa por você mesmo. É mais uma dica, sabe, que eu estive refletindo. A gente precisa fazer algo pela gente mesmo. Muitas das vezes a gente pensa nas pessoas que estão ao nosso redor. Às vezes a gente pensa demais, a gente se preocupa demais com a família, com os filhos, com tudo. E depois o tempo passa. Essas pessoas na nossa vida, pessoas queridas, amadas, elas passam também. E a gente fica como? Então a gente precisa também pensar na gente, não é? Se cuidar, cuidar do nosso emocional, da nossa vida espiritual, nutrir a nossa fé através da palavra, para que nós possamos viver uma nova história. Nunca é tarde para você viver uma nova história da parte do Senhor, daquilo que Ele tem para a sua vida. A gente precisa se levantar com ousadia, com fé, com coragem e buscar no Senhor o que Ele tem para a gente, não é? Qual o desígnio do Senhor para a sua vida, você sabe? Qual é o seu chamado? Por que você veio aqui nessa terra? Então não pense que você não é especial, que você é um acidente do acaso. Não, não é. Você é especial, você é um querido, uma querida do Senhor. Então pense nisso. Se levante hoje para você viver uma nova história. Se você acha que a sua história tá boa, que bom, glória a Deus. Então viva uma história ainda melhor na presença do Senhor, porque Ele te ama. Seja você um canal de bênção na vida de outras pessoas. Não guarde só as coisas boas que você tem e que você sabe só para você. Compartilhe, seja você uma bênção e conduza outras pessoas a vivenciarem, terem experiências de uma nova história. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, obrigada, Deus, por essa palavra. Obrigada porque Tu és Deus. Obrigada, Pai, porque o Senhor Deus falou comigo primeiro. Que o Senhor Deus esteja cuidando dessa vida que está ouvindo essa palavra até agora, cuidando dela, guiando, livrando de todo mal. Abençoa a sua família, supre suas necessidades.
Meu Deus, dá paz no coração, dá tranquilidade, equilíbrio das emoções, sabedoria para tomar decisões e, se ela precisa, Pai, dá a ela também coragem para ela viver uma nova história dentro da tua vontade e no teu tempo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Fique você na paz de Jesus, tá bem? E nos acompanhe aí no YouTube. Deixa lá sua curtida, compartilha, se inscreve no canal. Assiste a oração às 6 horas da manhã. Se você não quiser às 6 horas, pode ser em qualquer horário, tá bem? Fique você na paz de Jesus. Você é muito especial. Um abraço.